compartilhar com vocês nesta noite a preciosa palavra de Deus. E eu quero então convidar a todos para que abramos a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, versos 3, 4 e 5. Abra, por favor, comigo esse texto. Isaías 44, 3 a 5. Depois de lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para acompanhar a exposição. Deus diz na sua palavra o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Escreverá na própria mão, por sobrenome tomará o nome de Israel. Vou repetir o versículo 5. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Meus irmãos, eu estava há alguns anos pregando na cidade de Salvador, na Bahia, e naquela ocasião eu falava sobre avivamento. E quando terminou o culto, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu disse: é claro que eu acredito no que eu prego. E ela, um tanto quanto incrédula, disse: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento e impactar uma igreja, e impactar uma cidade, e isso reverberar em toda a nação? Eu disse: eu creio nisso. E ela então me perguntou: mas o senhor pode me dar alguma evidência disso? Eu respondi para ela: eu posso sim. E eu citei para aquela repórter o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês bem sabem que, por influência do racionalismo, mais tarde do iluminismo francês, uma onda de ateísmo varreu a Europa. E esta onda de ateísmo chegou na Inglaterra. E naquela ocasião, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias. Pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A violência, a embriaguez, a prostituição prevalecia em Londres. De cada 6 casas em Londres, um era um prostíbulo. Ninguém mais acreditava que a igreja pudesse se reerguer das cinzas. A igreja parecia um vale de ossos secos. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começou a despertar um grupo de jovens universitários da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. E eles se reuniam periodicamente para buscar a Deus, para confessar seus pecados, para acertar a vida com Deus, para clamar aos céus por um avivamento. E foi numa dessas reuniões de oração, exatamente no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que nessa reunião de oração, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado e houve ali um grande avivamento espiritual. Esses moços se levantaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar. As igrejas vazias ficaram cheias. Nas praças as pessoas disputavam espaço para ouvir a palavra de Deus. Em poucos meses, dezenas, centenas de milhares de pessoas foram salvas. Este avivamento varreu toda a nação da Inglaterra.
E mais tarde, os historiadores afirmaram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Meus irmãos, eu creio firmemente na possibilidade de um avivamento hoje, de um avivamento que levanta a igreja, que impacta a cidade, que reverbera para toda a nação. E o texto que nós acabamos de ler nos fala sobre esse assunto. Esse texto tem 4 verdades solenes que eu gostaria de expor nesta noite. A primeira delas é que o avivamento é uma promessa de Deus. A segunda verdade é que o avivamento é uma necessidade da igreja. A terceira verdade é que o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. E a quarta verdade é que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Então, com a sua Bíblia aberta comigo, nós vamos considerar essas 4 verdades neste momento. A primeira verdade, então, é que o avivamento é promessa de Deus. Eu queria que você voltasse os seus olhos para o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vocês vão notar 2 coisas aí. Primeiro, esta promessa é uma promessa segura. Porque quem está prometendo aí, derramarei, não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico, não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo aí é o próprio Deus. E a Bíblia diz que quando Deus promete, Deus cumpre. Que quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Deus vela pela sua própria palavra em a cumprir. A expectativa de um avivamento decorre do fato de que Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. E quando Deus cumpre essa promessa, e quando Deus derrama do seu Espírito, ninguém pode deter os passos da igreja. Não tem perseguição, não tem pobreza, não tem martírio que faça a igreja recuar. Se você parar para perceber, o sinédrio judaico tentou intimidar os apóstolos, prendendo-os, açoitando-os, ameaçando-os, mas quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Depois os imperadores romanos vieram com a sua fúria, com a sua truculência, e queimaram os crentes, crucificaram os crentes, jogaram os crentes nos anfiteatros da morte, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Na verdade, ninguém pode deter os passos de uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus. A maior necessidade de nós é dessa plenitude do Espírito Santo. Mas notem comigo que essa promessa, além de segura, ela tem uma outra característica. Porque o texto está dizendo o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Tanto a palavra derramar, como a palavra torrentes, enseja-nos algo grande, profuso, caudaloso, abundante. E esse é um princípio de Deus. Deus não dá o seu espírito por medida. O que Deus promete é algo grandioso, é algo exponencial, é um derramamento do Espírito. Não são gotas, não são filetes, não são córregos, são rios de água viva. É algo caudaloso que Deus tem para nós. E aqui está talvez um dos maiores problemas nossos, hoje ainda. É que, via de regra, nós limitamos a obra de Deus àquilo que nós conhecemos, ou aquilo que nós já experimentamos. Pensamos que tudo quanto Deus pode e quer fazer é aquilo que sabemos e aquilo que experimentamos. Mas, irmãos, nós não podemos limitar o poder de Deus. Penso eu que o apóstolo Paulo alcançou o pináculo, ponto mais alto da sua teologia, quando ele se colocava de joelhos. O ponto mais alto da teologia de Paulo reverbera em suas orações registradas na Bíblia. E para mim,
O pedido mais audacioso, a oração mais ousada feita em toda a história é a oração que Paulo faz em Efésios 3,19. O que ele pede lá? Ele pede para que você e eu sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Agora eu pergunto a você, quem é Deus? Vamos apenas recordar os atributos que só Deus tem. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é soberano, Deus é transcendente, Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Mas qual é o tamanho do universo que Deus criou? Nenhum cientista sabe responder exatamente, mas o que eles já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior que o universo. Deus é transcendente. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Talvez você pense, bom, mas eu devia estar delirando. Eu estava preso. Para que você não chegue a essa conclusão apressada, ele registra no verso seguinte, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Ele prometeu derramar o seu Espírito. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira mais simples. Havia uma família muito pobre nos Estados Unidos no século XIX. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Essa mulher, com 39 anos de idade, já estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para alimentar os seus filhos. Um dia o 5º filho disse para ela assim, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Lá o seu tio lhe conseguiu um trabalho numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o Sr. Edward Kimball, que não limitava o seu ensino apenas a uma sala de aula, foi à sapataria e lá no seu local de trabalho levou aquele moço a Cristo. Um dia esse moço está numa igreja e o pregador disse assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele já era um pregador conhecido nos Estados Unidos, estava pregando em Chicago, quando 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja assim, nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou, mas por quê? E elas responderam, para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele caminhava um dia em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, fechou a porta do quarto, caiu de joelhos. E ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Uma alegria indizível. Os céus haviam descido à terra. A alegria e a glória de Deus inundaram o seu ser. E ele disse que se desse a ele toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Quando esse homem levantou-se de seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Este homem era Dwight Lima Moody, o maior avivalista de todos os tempos. Pois Deus é o mesmo, e Ele pode fazer o mesmo. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir, porque derramaria água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca,
derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas há uma segunda verdade nesse texto, irmãos, é que o avivamento, além de promessa de Deus, ele é uma necessidade da igreja. Veja você no verso 3, que o Espírito Santo é simbolizado aí. E você sabe que há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, como o hálito, como o azeite, como a pomba, como o fogo, como a água. Aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água. Ele está ilustrando o que é isso, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, que são ilustrações, para encaixar a afirmação teológica. Diz, eu derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Assim como ele faz, derramando água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, também ele derrama o seu espírito sobre a sua posteridade, sobre o seu povo. E aqui a grande pergunta a fazer é essa: por que que a água foi escolhida aqui como símbolo do Espírito Santo? Para nos ensinar algumas verdades. Primeira, não tem vida sem água. Não tem vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, os melhores adubos, você pode ter a melhor tecnologia de agricultura. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. O que isso significa? Nós podemos ter templos, nós podemos ter tecnologia, nós podemos ter conhecimento, nós podemos ter músicos, nós podemos ter pregadores, nós podemos ter gente culta, nós podemos ter gente influente, mas sem o poder do Espírito Santo não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todos os nossos esforços, não produziríamos sequer uma conversão. Nós poderíamos usar toda a nossa bagagem teológica, mas sem o poder do Espírito Santo, ninguém vai se converter. Spurgeon disse certa feita, é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer seja salva sem a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o pecado, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem sela para a redenção, é o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo quem dá dons, é o Espírito Santo quem produz o fruto, é o Espírito Santo quem reveste de poder. Sem o Espírito Santo a igreja não avança, a igreja não cresce. Sem o Espírito Santo não tem conversão na igreja, não tem vida na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Purificar. E aqui está um ponto nevrálgico, porque, na verdade, entre as chuvas de Deus, entre as torrentes dos céus e a terra seca, existe um obstáculo no caminho, que impede a chegada dessas chuvas. Vocês se lembram de 1 Reis, capítulo 18? Elias, antes de subir para o cume do Carmelo e pedir as torrentes de Deus, ele tirou o obstáculo do caminho, chamado Baal. Não adianta trocar o Baal de lugar. Não adianta dar outros nomes a Baal. Não adianta vestir Baal com outras roupagens. Baal tem que ser tirado do caminho. O que impede o avivamento da igreja, irmãos, é o pecado. É o pecado. Preste bem atenção nisso. A pobreza não atrapalha a igreja. A perseguição não atrapalha a igreja. O martírio não atrapalha a igreja. Mas o pecado emperra a igreja. Deus disse para Josué, depois da derrota na cidade de Ai, e Josué se prostra, juntamente com os anciãos. Deus disse, pode ficar de pé, Josué. Há pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco, nem podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes nós imaginamos que o maior problema da igreja é a presença do diabo, e não é. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o pecado afasta Deus.
O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado retém as chuvas. O pecado impede que as torrentes caiam. O pecado é o grande impedimento, provavelmente, da igreja. E Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, e veio, ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De tal maneira, meus irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, para que haja confissão de pecados, para que haja choro pelo pecado. E o que você nota e percebe muitas vezes na igreja hoje é um marasmo, é uma dureza de coração, é uma secularização da igreja, é a igreja imitando o mundo, é o mundo entrando para dentro da igreja, é a pessoa se tornando membro de uma igreja evangélica, mas a vida não muda, o caráter não muda, a conduta não muda. E o pior, não há sensibilidade espiritual. Qual foi a última vez que você viu alguém se debulhando em lágrimas, convencido do seu pecado? Qual foi a última vez que você viu a palavra de Deus golpeando os corações e eles se curvando, quebrantados, chorando por causa dos seus pecados? Qual foi a última vez que você percebeu na congregação aquele sentimento da presença santa, santa de Deus, e as pessoas dizendo, ai de mim, Senhor, eu estou perdido? Meus amados irmãos, o índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de pessoas que têm uma vida promíscua dentro da igreja é quase a mesma fora da igreja. O índice de gente que mente, que é desonesta nos seus negócios dentro da igreja, é quase o mesmo fora da igreja. O índice de filhos desobedientes dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. Nós estamos vivendo uma época, queridos, em que a igreja precisa começar a chorar pelos seus pecados, porque o juízo começa pela casa de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem arrependimento, não tem avivamento. O arrependimento começa quando a igreja de Deus começa a preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Os vales têm que ser aterrados, os montes têm que ser nivelados, os caminhos tortos têm que ser endireitados, os caminhos fora do lugar têm que ser aplainados. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas, amados irmãos, esse texto tem uma terceira verdade que eu gostaria de enfatizar. É que o avivamento precisa ser buscado ansiosamente pela igreja. Volte os seus olhos ao verso 3, para observar comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas palavras aí que merecem destaque. Primeiro, sedento. Segundo, terra seca. Você já viu uma terra seca? Rachada, bramando por água? Eu tenho a bênção e o privilégio de pregar já há 14 anos na Conferência Consciência Cristã, uma das maiores conferências religiosas do Brasil, em Campina Grande, na Paraíba, sempre no período chamado Carnaval. E há alguns anos, quando eu chego lá, a terra está nua, a terra está rachada, o gado está morrendo de fome e de sede. As torrentes vão ser derramadas sobre a terra seca. Mas as águas serão despejadas sobre os sedentos. Já passou sede num lugar ermo, sem água? A angústia que dá, a aflição que é. Porque a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago grita. O alarme toca. A dor chega. Mas se você não se alimentar naquele momento, a dor vai embora. E você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua uma semana. Tem gente que jejua 15 dias, eu conheço gente que jejuou mais tempo. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede tortura você. A sede mata você. Quando é que a igreja vai experimentar um avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus. Preste atenção nisso. Sede de Deus. Agora, olha para os olhos das pessoas. Escute a conversa das pessoas. Veja o que as pessoas teclam nas redes sociais.
Vejam as músicas que as pessoas escutam, os programas que elas assistem, os livros que elas leem. Olham se elas estão presentes nas reuniões de oração. Olhem se elas estão sedentas por Deus, desesperadas pela presença de Deus, ansiando mais do que a própria vida pela presença de Deus. E vocês notarão que está nos faltando isso. Está nos faltando isso. Meus irmãos, em muitas igrejas as reuniões de oração estão no CTI. No CTI. Tem tempo para ir para um churrasco? Tem tempo para ir para uma festa? Tem tempo para ir num campo de futebol? Tem tempo para discutir política? Tem tempo para passear? Mas não tem tempo para orar. Perdemos a sede de Deus. Ligue a sua televisão, ligue o seu rádio. Escute o que está se pregando hoje nas redes sociais e nas mídias. As pessoas estão com sede de quê? De bênção. Querem prosperidade, querem saúde, querem milagres, querem coisas, querem benefícios, porque o centro do universo são elas mesmas. Mas avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede de Deus. Sede de Deus. É por isso que nunca houve, nem na história bíblica, nem no restante da história humana, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, por oração, por oração. Eu tive a bênção de, certa feita, ir à Coreia do Sul, com alguns colegas pastores, o irmão já esteve lá também. Naquela ocasião, nós visitamos 11 igrejas, as 11 maiores igrejas da Coreia. Igrejas de 6 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. E em todas essas igrejas nós fizemos a mesma pergunta: qual o principal fator que levou esta igreja ao crescimento? E a resposta que ouvimos foi: oração, oração, oração. Para vocês terem uma ideia, este ano nós comemoramos 159 anos de presbiterianismo no Brasil. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou aqui no Brasil. Se nós somarmos todos os presbiterianos dos vários ramos do presbiterianismo no Brasil, nós não chegamos a 2 milhões de membros. Lá eles são mais de 10 milhões de membros. Os presbiterianos representam hoje menos de 0,3% da população brasileira. Lá eles são 27% da população sul-coreana. A igreja presbiteriana representa na Coreia 75% de todos os evangélicos. Só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. Nenhuma igreja é organizada sem uma reunião diária de oração pela madrugada. Quando eu fui perguntar a um pastor por que eles oravam de madrugada, se isso era apenas um hábito oriental, ele me disse: não, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Nós fomos num seminário, 1.860 alunos. O diretor do seminário nos disse: o seminarista que faltar a 2 reuniões de oração durante o ano, pela madrugada, não sendo por um motivo justo, é mandado embora porque não serve para ser pastor. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, se fosse no Brasil, os seminários estavam todos fechados. Coisa complicada é levar um seminarista para uma reunião de oração. Nós fomos numa igreja que tinha 4 reuniões de oração diárias. Estava com 55 mil membros, está com 80 mil membros hoje. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Nós fomos na segunda reunião, das 5 às 6. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto aquilo. Chegamos, ainda estava um pouco escuro, frio. Quando nós estávamos aproximando do templo, vi gente correndo na rua com a Bíblia na mão. Chegamos no estacionamento, os diáconos coordenando os carros. Entramos, o coral togado. Não tinha mais lugar para sentar, tinha mais de 200 pessoas sentadas no carpete, em frente ao púlpito. Numa das reuniões diárias de oração.
Quando aquele povo começou a orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam se fendido e Deus havia descido. Meus amados irmãos, se nós queremos de fato avivamento, nós precisamos ter sede de Deus. Sede de Deus. Sem oração, não tem avivamento. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quassis Abantu, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. O pastor Erle Stigin pregava para a tribo dos Zulus, uma tribo animista, feiticeira, truculenta, armando uma lona e pregando. Mas os resultados eram magros, pífios. Anos sem resultados promissores. Um dia ele está pregando, aproxima-se uma mulher, se assenta no último banco, semblante muito abatido, muito triste, muito abalada. E quando ele terminou o sermão, ele foi lá conversar com aquela mulher. E ela perguntou assim: o senhor disse hoje que o seu Deus tem todo o poder? E o pastor Hélio disse: sim, eu disse isso. E ela, como que aliviada, disse: então eu preciso do seu Deus. Porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, como um bicho, como uma fera selvagem. Vamos lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Hélio disse que naquele momento ele sentia um calafrio na espinha. E pensou assim: meu Deus, e se não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou naquela casa, o caso era muito pior. Havia um tronco roliço, uma tora, no centro da casa, e aquela moça amarrada com corrente, toda ensanguentada, igual um bicho. Ele não conseguiu expulsar os demônios daquela moça. Chamou os outros missionários, não conseguiram. Amarraram aquela moça, levaram-na para uma fazenda, ela quebrou tudo lá. Tiveram que devolver a moça num estado pior. E o pastor Hélio tomou uma decisão: eu vou embora. Vou arrumar as malas e voltar para o meu país. Eu não tenho mais autoridade nem credibilidade para pregar aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, o Espírito de Deus segredou o coração dele outra coisa: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. Você precisa ser revestido do poder do Espírito Santo. E eles pararam tudo que estavam fazendo. Eles começaram a buscar a Deus. Eles começaram a acertar a vida com Deus. Eles começaram a chorar pelos seus pecados. Eles começaram a confessar os seus pecados uns aos outros. E Deus foi trazendo à tona aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto. Nos últimos 3 meses, eles se reuniram 3 vezes por dia, só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, eles estavam reunidos em oração, o Espírito Santo veio com grande poder sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi lá naquela casa, e na autoridade do nome de Jesus, expulsar aqueles demônios. A moça ficou liberta. Os feiticeiros saíam correndo do campo, sem que ninguém fosse falar com eles, e vinham chorando apressadamente, acertando a vida com Deus. Quando os missionários acordavam, tinham 1, 2, 30, até 50 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Eu vi ali numa fazenda, um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e Deus fazendo sinais e maravilhas extraordinárias ali, e caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus estava fazendo. É quando o povo de Deus se humilha, é quando o povo de Deus se quebranta, é quando o povo de Deus tem sede de Deus, é quando o povo de Deus ora, é que os céus se fendem, as torrentes são derramadas, porque a água vem sobre o sedento, as torrentes caem sobre a terra seca, e é desta maneira que Deus envia o seu Espírito para a sua igreja, quando ela tem sede de Deus. Mas eu termino, irmãos, dizendo que o avivamento traz um resultado extraordinário para a igreja. E o primeiro resultado está aí no versículo 4, é o crescimento numérico expressivo. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Vamos parar um pouquinho aqui. Você está contente com o crescimento numérico da igreja? Você acha que é isso mesmo? E a resposta é claro que não. Há poucos dias um pastor me ligou e disse assim: pastor Hernandes, a minha denominação tem mais de 500 igrejas no Brasil.
Neste ano, disse ele, nós, em média, não batizamos uma pessoa por igreja, por ano. Você pode conformar-se com isso? Você acha isso natural? Por que não crescemos? Meus irmãos, quando Deus derrama do seu Espírito, Ele pode fazer mais num dia que nós conseguimos fazer em anos, na força do braço da carne. Pessoas que passam todo dia na frente do templo, que nunca foram atraídas para entrar, Deus vai tocar o coração delas, lá na boate, lá no campo de futebol, lá no bar da esquina, e elas serão tomadas de convicção de pecados, e elas sairão correndo, aflitas, desesperadas, com pressa para acertar a vida com Deus. É isso que Deus faz. Os descendentes vão brotando como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. A igreja se multiplica, Deus envia pessoas famintas, sedentas, desesperadas para acertar a vida com Deus. Deixa eu lhes dar um exemplo. Isso aconteceu em 1904, no país de Gales. O país de Gales, no começo do século XX, tinha muitas semelhanças com o Brasil. Era um país tomado pelo futebol, a paixão do povo, a jogatina, a bebedeira, a prostituição. O país estava rendido ao pecado. E Deus começa um avivamento através de um menino, de um adolescente. Deus é maravilhoso, porque Ele não precisa passar pelas vias oficiais. Às vezes a gente pensa que para ter um avivamento, Deus tem que chamar assim, uma pessoa muito conhecida ou destacada. Nada disso, irmãos. Deus está procurando alguém cujo coração seja totalmente dele. Pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um ancião, pode ser uma anciã. Deus é Deus. Como é que começa o avivamento do país de Gales em 1904? Quando um moço adolescente chamado Evan Roberts entra no gabinete do seu pastor, que já era um senhor já de cabelos brancos, e ele vê o seu pastor com a cara no chão, chorando, orando, clamando a Deus, dizendo, meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, Senhor. Aquele menino ficou impactado. E ele pensou, meu Deus, se o meu pastor precisa ser dobrado, eu tenho que ser moído. Ele estudava em outra cidade, e no domingo ele foi à igreja. Enquanto o pregador expunha a palavra, o coração dele ardia. E ardia no sentido de voltar para a sua cidadezinha, Lagoa, e começar na segunda-feira uma reunião de oração. Ele era neófito, inexperiente ainda na fé, e não sabendo discernir direito essas coisas, procurou o pastor e disse, pastor, enquanto o senhor pregava, meu coração ardia, com o desejo de voltar amanhã para a minha cidade e começar uma reunião de oração. Mas não sei se esse negócio é voz de Deus ou voz do diabo, eu estou confuso. O senhor pode me ajudar? O pastor disse, claro que eu posso. Se é para orar, é voz de Deus. O diabo manda ninguém orar não. Se é para orar, pode voltar que Deus está falando com você. Volta mesmo. E ele voltou. Segunda-feira, chamou os moços da igreja, 7:30 da noite. A reunião foi até às 10 da noite. Irmãos, quando Deus visita o seu povo, não tem pressa. O que aconteceu? Na terça-feira a igreja estava em peso na reunião de oração. Na quarta-feira tinha uma multidão na reunião de oração. Para encurtar a conversa, no sábado, o comércio da cidadezinha fechou-se. Que nada mais ninguém queria fazer a não ser buscar Deus em oração. Em 6 meses, os estádios de futebol estavam vazios e as igrejas estavam cheias. Os bares, alguns cerraram as portas, porque não tinha gente para frequentar. Juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Os prostíbulos fecharam as portas, porque não tinha mais ninguém para frequentar. O Espírito de Deus varreu aquela nação. Em 6 meses, foram mais de 100.000 pessoas convertidas. As igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus, porque este é um resultado do avivamento. Quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes vão brotando como ervas, como salgueiros, junto às correntes das águas. Como nós aguardamos esse dia, irmãos, onde a igreja vai abrir as portas e as pessoas já vão estar esperando para a porta abrir.
onde as pessoas virão e nós não teremos tempo como os apóstolos, às vezes nem de comer, porque as pessoas têm pressa para acertar a vida com Deus. Esse é um fruto do avivamento. Mas há um segundo resultado do avivamento, confira comigo o versículo 5. É o testemunho verbal dos crentes. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Em tempo de avivamento, irmãos, todos se levantam, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, velhos, pastores, seminaristas, missionários, todos se levantam para dizer, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. 95% dos crentes hoje nunca levaram uma pessoa a Cristo, 95%. Não acontece esse avivamento, todos se levantam para pregar, todos. Uma das coisas que mais me impressionou na Coreia, o nosso ônibus estava estacionado na porta da igreja para sairmos para uma viagem, para conhecer outras igrejas. Um menino de seus 7, 8 anos entrou dentro do ônibus e começou a pregar para nós. Eu fiquei impactado com aquilo. Eu era criança, mas ele com coragem, ele com ânimo, ele com garra, ele com autoridade espiritual, começou a falar para um grupo de 80 pastores. Que quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, todos se levantam para dizer, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Talvez você argumente assim, bom, mas eu não sou pastor, eu não fiz seminário, eu não fiz instituto bíblico, aliás, eu sou tímido, eu não tenho um bom conhecimento bíblico. Então, vou dizer uma coisa para você. Todos vocês aqui sabem tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. Se você não sabe nada, talvez você possa então dizer, eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Nós não falamos, irmãos, não é porque nos falta conhecimento, falta-nos poder, falta-nos autoridade. No ônibus, no táxi, no metrô, no trem, no Uber, no escritório, na fábrica, na farmácia, no hospital, no comércio, na vizinhança, na parentela. Falta-nos poder. Eu cheguei no seminário aqui em Campinas, nos idos de 1978. E, via de regra, quando a gente chega no seminário, o coração assim está pulando, está ardendo. Você, às vezes, prega até para poste no meio da rua. E eu cheguei no seminário, vindo de uma região bem interiorana, e uma missionária americana disse assim para mim, eu vou lhe apresentar a cidade de Campinas. E fez isso mesmo. E um dia disse, eu vou te levar hoje na escola de cadetes. Não sei quantos conhecem a escola de cadetes de Campinas, mas é um lugar bonito. E eu cheguei, obviamente, a primeira pessoa que vi na minha frente, um cadete. E ele estava no seu posto de guarda naquele dia, com a metralhadora na mão, com a sua farda muito bem engomada, e com o nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas. E eu me aproximei dele, e fui logo perguntando, e aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? E ele faltou pouco me bater. O rapaz era ateu e eu não sabia. Blasfemou, me insultou, me humilhou um pouco, e eu confesso que eu perdi o rumo de casa. Fiquei calado na frente dele, sem saber o que fazer. Daqui a pouco, Deus me deu um pouco de ousadia, e eu disse, João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu tenho que lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acredita nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segunda coisa, é que esse Deus ama você. E esse Deus provou o amor dele por você, mandando o seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. E foi bastante rápido, porque o cara está com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte, e ela voltou. Ela disse assim, Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei, o que aconteceu? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Eu tomei um susto de novo, porque eu pensei, eu acho que eu fui deselegante com ele, eu acho que ele ficou aborrecido comigo, pensei muita coisa. Quando eu chego naquela casa, ele estava sentado no sofá, no fundo da sala. Quando eu
entrei, ele se levantou, correu na minha direção, me segurou pelos braços, quase me tira do chão, e com lágrimas nos olhos, ele me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava aos prantos aos pés do Salvador. Era próximo do mês de julho, eu fui para as férias, quando retornei, ele me ligou e disse: já levei 3 colegas a Cristo aqui na escola de cadetes. Transformou-se num evangelista. Foi batizado, Deus usou de maneira maravilhosa, mas quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. E agora, há uns 3, 4 anos, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, aproxima-se alguém de mim e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse: não. Eu gostaria muito de saber o paradeiro dele, como é que ele está? Ele diz: eu sou amigo dele. João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato. E tem mais, João Miguel Corpas é ministro do Evangelho, ele é pastor. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Na semana seguinte, estava pregando na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, e lá estava o João Miguel Corpas com a esposa para me dar um abraço. Depois eu fui à cidade de Santos, jantar com a família dele. E ele me contando quantas coisas lindas Deus estava ainda fazendo na sua vida. E Deus me ensinou uma lição. Não é o seu conhecimento, não é a sua estratégia, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho. Abra sua boca e Deus a encherá. Um dirá: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Finalmente, irmãos, o último resultado que o texto nos mostra é que quando Deus derrama do seu Espírito, as pessoas não apenas afirmam verbalmente que elas são do Senhor, mas elas escrevem na própria mão, elas comprovam, elas demonstram que elas são do Senhor. Talvez a maior necessidade da igreja evangélica hoje, irmãos, é de um choque ético. A igreja evangélica hoje está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Aquelas pessoas evangélicas, muitas delas que entram na carreira política, estão envolvidas até o pescoço nas mais terríveis ondas de corrupção. E hoje eu já vi coisas até esquisitas, de dizer o seguinte: quando alguém diz assim: não, eu sou evangélico, não dá. A pessoa não quer dar emprego, quer o corpo mole. Eu já vi muito comerciantes dizer o seguinte: o cara começa a comprar um objeto lá, fazer o crediário, quando fica, sabe, passou, não, fecha logo, não prospera, porque parece que hoje ser pastor virou sinônimo de caloteiro. Nós precisamos de um choque ético na igreja brasileira. Não basta dizer eu sou do Senhor, é preciso escrever na própria mão: eu sou do Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos: eu tenho convicção de que essa palavra avivamento é uma palavra extremamente desgastada hoje, extremamente desgastada. Tem muita gente que pensa que quando você fala em avivamento, está pensando em plantar bananeira, está pensando em histeria coletiva, está pensando em maluquice, está pensando em sincretismo religioso, está pensando em misticismo irresponsável. Muita gente, em nome de avivamento, se desviou da fé, mergulhou de cabeça num misticismo perigoso. Mas não é porque alguns se desviaram, não é porque alguns não entenderam, é que nós vamos deixar de falar desse assunto, é que nós devemos deixar de orar por esse assunto. Nós precisamos de buscar o avivamento que vem de Deus, que vem do Espírito, que vem do trono de Deus, avivamento que não é fabricado na terra, avivamento que não é fogo estranho, mas avivamento que é produzido pelo poder do Espírito Santo, que traz arrependimento para a igreja, que traz santidade para a igreja, que traz compromisso com a palavra na igreja, que traz paixão pelas almas na igreja, que leva a igreja a testemunhar e a crescer e impactar o mundo para a glória de Deus. É este avivamento que nós cremos, e é por ele que nós devemos orar, até que Deus, por misericórdia, fenda os céus e desça até nós. Eu quero orar com vocês, eu quero colocar a sua, minha, nossa vida nas mãos do Eterno. Se você anseia por isso, irmão, de todo o seu coração, queria que você ficasse em pé. E nós vamos orar pedindo ao Senhor que, por sua graça, Ele nos visite nesta noite. Deus, aqui está a tua igreja.
Igreja que hoje, pela tua graça, celebra 17 anos de organização. Igreja que já tem visto e testemunhado as tuas maravilhas. Mas Deus, nós estamos aqui para dizer que nós queremos mais. Porque mais tu tens para nós. Nós estamos aqui para dizer, Deus, que nós não queremos nada daquilo que não vem da tua parte. Mas nós estamos aqui para dizer que queremos tudo que tu tens para nós. Estamos aqui para dizer, Deus, que nós não queremos ir 1 centímetro além daquilo que tu estabeleces na tua palavra. Mas estamos aqui para dizer que não queremos ficar 1 centímetro aquém daquilo que tu requeres de nós. Então, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Quebra a dureza do nosso coração. Produz em nós arrependimento verdadeiro. Produz em nós fome e sede das coisas lá do alto. Não permita que durmamos o sono da morte. Não permita que nos acomodemos insossos, mornos, frios, indiferentes, apáticos. Inflama o nosso coração. Sopra as cinzas e reacende as brasas em nome de Jesus. E restaura a nossa sorte. E reaviva a tua obra no decorrer dos anos. Para que a tua igreja, ó Deus, tema e trema na tua presença. E se alegre em ti. E ande na tua presença. E conheça a tua intimidade. E proclame o teu nome. E veja as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Pode assentar, querido.